Ela virou lentamente o rosto e olhou para mim e sorriu. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de reconhecimento, como se dissesse: agora você sabe, agora você me vê. Bem-vindo ao Gabinete do Pavor. O mecânico dos trilhos mortos. Olá a todos, me chamo Josias e o que eu vou contar aqui não é apenas uma lembrança, é uma cicatriz, algo que carrego comigo desde os dias mais sombrios da pandemia, quando a vida parecia ter parado. Menos para quem, como eu, precisava manter as engrenagens do mundo girando. Trabalhava como mecânico itinerante para uma empresa ferroviária. Cruzava trechos esquecidos, trilhos que cortavam matas fechadas, cidades abandonadas, vilarejos em silêncio. O mundo estava em suspensão, mas os trens continuavam a cruzar o país, levando cargas que ninguém queria questionar. Eu era responsável por inspecionar os trilhos, os freios, as estruturas e, às vezes, os destroços. Sim, os acidentes eram mais frequentes do que deveriam. Às vezes, o que restava não era apenas as carcaças de um vagão ou cabos rompidos. Eram pedaços de uma história humana interrompida. Corpos frágeis, fragmentos, silêncios. Lembro de um caso em específico. No final de setembro, havia recebido um chamado de urgência. Um trem havia parado após um impacto forte. Ao chegar, encontrei um corpo preso entre os vagões, enroscados nos cabos de energia, como um fantoche partido. Ninguém soube dizer de onde ela veio, nenhum registro. Ela não carregava nenhuma identidade, apenas estava ali. Fui designado para ajudar a liberar o vagão, e isso inclui soltar o corpo. Não via um cadáver deste há muito tempo, desde a minha época do exército. Só que aquilo era diferente. Os olhos dela estavam abertos, estavam fixos. Havia uma ausência tão profunda que parecia atravessar a minha alma. A expressão dela não era de dor, mas algo muito pior. Era como uma pergunta: você me vê? Dias depois, voltando de uma inspeção de uma linha no interior, percebi que algo estava errado. O dia estava relativamente claro, meio quente até, mas de repente o tempo virou. Como se o manto escuro houvesse sido puxado sobre o céu. A temperatura caiu. Na verdade, ela despencou. A luz se apagou entre as nuvens escuras e a minha caminhonete, sem aviso, apagou junto. Parei no acostamento. Tudo ao meu redor parecia estar morto. Sem som, sem vento, nem mesmo insetos na mata. Um silêncio de tumba. Abri o capô. Chequei os cabos, a bateria. Tudo aparentemente parecia normal, mas o motor estava frio, como se nunca tivesse funcionado. Voltei para a cabine e foi então que eu vi, sentada no banco do passageiro, a mulher, a mesma. O seu cabelo escorria como se ainda tivesse molhado. O rosto, pálido e calmo, tinha uma transparência irreal, como se pertencesse aos dois mundos.
mas eu a via, como se ela estivesse ancorada à minha realidade. Fiquei paralisado. O meu corpo se recusava a obedecer. Minha respiração tornou-se superficial. Ela virou lentamente o rosto e olhou para mim e sorriu. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de reconhecimento, como se dissesse: agora você sabe, agora você me vê. Rolei para o lado da caminhonete, batendo o corpo na estrada fria. Fiquei ali me tremendo, sentindo o gelo atravessar a minha roupa. A chuva começou a cair, primeiro fina, depois pesada, e um vento que uivava como andor ancestral. Ela havia sumido. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo, não por medo, mas por presença. Ela está sempre comigo, nos meus sonhos, nos estalos do motor, no espelho do retrovisor e principalmente quando passo por trilhos desativados. Sinto o banco do meu lado afundando como se ela estivesse sentada ali, esperando, talvez por redenção, talvez por compaixão, ou talvez apenas por reconhecimento, porque no fim o que ela mais queria era ser vista. O relato termina aqui, mas o medo nunca dorme. Inscreva-se e volte se tiver coragem.